A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar nesta programa Palavras que transformam e edificam, na direção do nosso pastor Bruno Rafael. Deus abençoe esse pastor abençoado, que tivemos o prazer de conhecê-lo e elarmos uma amizade maravilhosa. Estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Quero agradecer a todos os ouvintes desta programação maravilhosa. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é digno desse momento. Louvado seja o nome do Senhor, pois nascemos para isso, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para bendizer a Ele, para manifestar a sua glória aqui na terra, pois somos chamados para isso, para a glorificação do nome do Senhor, expandirmos o reino de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, e usando um instrumento como esse, um instrumento de rádio que Deus tem nos dado. Deus abençoe o pastor Bruno por essa iniciativa. Posso dizer que estou grato pela sua vida, pela vida da missionária, a irmã Ana. Deus abençoe, e todos que fazem a Assembleia de Deus, Ministério da Fé, esse ministério abençoado aí em Condado. Nós estamos aqui já próximo ao sertão, no fim do Agreste, num trabalho de missões, e estamos gratos a Deus por essa oportunidade. Me veio uma palavra ao coração e eu gostaria de trazer ao seu coração nessa noite, nesse momento de meditação da palavra do Senhor. Serei breve, pois creio que existe uma mensagem ao teu coração nessa noite e Deus fará coisas grandiosas nas vossas vidas. Eu quero deixar para a sua meditação, louvado seja o nome de Jesus, uma palavra gloriosa que se encontra lá no Salmo 29. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, onde você estiver, nós estaremos falando no capítulo 29 de Salmos. Deixa uma meditação para a sua vida, para a sua alma, para o seu viver. Louvado seja Deus. Eu quero dizer da alegria, mais uma vez, de estarmos nesta programação. Capítulo 29 de Salmos, ele diz o seguinte, a partir do versículo de número 1: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Sirion com os filhotes do boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo ou do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. E o versículo 11 e o último versículo diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Louvado seja o nome de Jesus. Entendemos com esta palavra que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. A sua soberania, a sua graça, o seu poder, a sua força, aleluia, que é tremenda, está no controle de todas as coisas. Ou seja, nesta noite vemos nessa palavra que Deus se manifesta, aleluia, controlando todas as coisas. O Salmo de número 29 é alinhado de várias glorificações ao Senhor, porque Ele faz, porque Ele diz,
porque Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo nessa noite, queridos irmãos, pastor Bruno Gabriel, eu entendo que Deus quer se manifestar nessa noite. Deus quer se manifestar nesse momento, aleluia, nesse tempo em que as pessoas estão dizendo que está difícil e que está difícil. E é certo que está difícil. O mundo sempre foi difícil, mas nós entendemos por essa palavra que Deus nunca saiu do controle. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Me faz lembrar o que disse Jó, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 12 e versículo 19. Ele diz: aos sacerdotes leva despojados e transtorna os poderosos. Alguém pode até dizer que não está entendendo as lutas, as dificuldades, os levantes, mas o nosso Deus é aquele que transtorna, é aquele que muda a mente, é aquele que muda o coração, muda as intenções dos homens. Ele transtorna os poderosos. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo de número 33, que aqueles que se alinham a esse Deus que está no controle pode ver as situações, a terra, as dificuldades e dizer assim: mas por que está tudo assim? Por que está tudo embaçado? Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas estão no deserto? Por que essa cidade não prospera? Por que essa situação? Por que a minha empresa? Por que isso? Aí o profeta recebe uma mensagem pelo Espírito de Deus e o Senhor diz lá no capítulo de número 33 de Jeremias: eu sou o Senhor que faço, que formo e que estabeleço, porque Senhor é o meu nome. Ou seja, nada foge do meu controle. E as coisas que virão a existir, aleluia, existirão pelo meu eterno poder, porque Senhor é o meu nome. O Senhor está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. A soberania é minha, o poder é meu. Louvado seja o nome do Senhor. E como vemos no Salmo, o poder de Deus é presente, é manifesto em todos os âmbitos, em todas as áreas. Quando a Bíblia diz que Ele faz saltar o Líbano, Ele faz ele pular, o Senhor está dizendo: eu faço coisas impossíveis. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Provérbios, capítulo de número 21. Eu vou voltar para Jeremias. Aleluia, está acendendo um negócio aqui no meu coração. Provérbio 21:1 diz: com ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Olha que Deus está falando. E tudo o que quer inclina. Aleluia. Quem controla o homem é Deus. Quem controla o homem é Deus. Quem controla as autoridades é Deus. Nada foge do controle de Deus. Olha o que diz Provérbios: como ribeiros de águas. Aleluia. É o coração do rei na mão do Senhor. E tudo que quer inclina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando. Ele é Senhor deste negócio. Ele é Senhor do homem. Aleluia. Mas o homem é tão exaltado. Bota ele na mão do Senhor. Aleluia. Deus está no controle dessa luta. Deus está no controle dessa, aleluia, desta agonia. Deus está dizendo: eu estou no controle, assim como o ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor. E tudo, aleluia, o que quer, inclina. Quem está dizendo é Deus. Desce. Deus faz o homem descer. Deus faz o homem se inclinar. Aleluia. Lembra de Nabucodonosor? Ou vai, ou come capim. Ou vai rastejar. Ninguém se levanta diante, aleluia, da soberania de Deus. Se tem alguém se levantando, vai cair por terra, vai descer. Mas Deus faz o que Ele quer. Por quê? Porque Ele manifesta nesta noite, aleluia, o controle na vida de alguém. Larga sobre a, aleluia, que está aqui. Quem está aí do outro lado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia,
Deus diz pela sua palavra lá em Isaías 44 e 25, ele diz: e que decasso, que desfaço os sinais dos profetas falsos, eu enlouqueço os adivinhos, aleluia, que faço tornar atrás os sábios, eu transformo o seu conhecimento em loucura. Olha Deus trabalhando, Deus embaça, Deus mexe, Deus muda pensamento, Deus muda. Ah, mas estão fazendo. Ah, mas estão trabalhando lá. Estão fazendo trabalho. Deus desfaz trabalho. Deus desfaz montim. Deus desfaz reunião. Ele controla tudo. Ah, mas é tanta gente influente, é tanta gente com poder. O poderoso está dizendo aqui, o soberano está dizendo, nesta noite eu estou no controle. Guarde isso. Ele está no controle. Voltando para Jeremias, ele diz assim: mas Senhor, como é que vai acontecer? Aleluia. Eu estou pedindo para você entrar na minha presença, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, que já estão no meu controle, já está acontecendo na dimensão de Deus, muita coisa nessa noite. Aleluia. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, aleluia, concretas, que tu não sabes. Lembra de Hebreus capítulo de número, aleluia, 11? Ele já está fazendo na dimensão da fé, aleluia. Ele já está providenciando, porque Ele é soberano. Ele já está se manifestando, porque Ele é soberano, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E quando ele diz assim, Jeremias, clame a mim, é como se eu estivesse ouvindo Hebreus capítulo 11, e versículo de número 6, que ele diz assim, aleluia, sem fé é impossível agradar. Deus está fazendo, Deus está no controle, mas quer uma atitude de alguém. Deus quer uma atitude sua, Deus quer uma atitude da igreja, Deus quer uma atitude do seu povo, porque nós estamos vivendo de que as pessoas querem ver Deus, querem ver a soberania de Deus, quer ver Deus se manifestando, mas não querem sair do lugar, não querem se sensibilizar, não querem ir para a presença de Deus. Deus está chamando nessa noite, venha para a minha presença, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ita, suiderras, alebiova sobre a... Aí ele diz assim, aleluia, olha, muitos vão ficar espantados pelo que eu vou fazer, Jeremias. Se você discorrer no capítulo 33, o Senhor vai estar lá, dizendo para Jeremias, entra agora nessa cidade. Aleluia. Lembra de Hebreus, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ele diz, entra agora na cidade, dizendo a esta cidade, dizendo a esta casa, dizendo a esta situação que ela vai ter que mudar. Por quê? Porque, como ele disse no versículo 2, eu sou o Senhor que faço, que formo e que estabeleço, porque Senhor é meu nome. Aí eu encontrei alguém no caminho que se agradou em entrar na minha presença, entrou na minha presença, agora tem resultado. E o resultado é, vai ter louvor, vai ter graça, vai ter providência, vai ter socorro, vai ter, porque vai ter, aleluia. Vai ter mudança, porque Ele está no controle e Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é capaz. Ele está dizendo, quem manda sou eu. Porque às vezes, irmãos, aleluia, a gente acha que manda, que pode alguma coisa e não pode coisa nenhuma. Quem pode é Ele, quem faz é Ele. E Ele está dizendo, entra nesta cidade, dizendo que onde não tem gado vai ter gado. Onde não tem prosperidade, vai ter prosperidade. Onde não tinha socorro, onde não tinha medicina mais, a medicina estava dizendo, não tem jeito. Deus está dizendo nesta noite, eu estou entrando. Onde a medicina não pode entrar, eu estou entrando. Onde? Eu estou entrando. Eu estou entrando, diz o Senhor nessa noite.
estou entrando onde a medicina não entra, onde o socorro dos homens não entra. Ele está entrando para dizer a você: eu sou socorro. Aí ele diz na sua palavra, e eu vou concluir lendo o salmo em que começamos. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Ele é soberano, ele é dono. Aleluia! E receba essa nessa noite. Se você tem promessa, se prepare que o processo está acabando. Aleluia! Não se tem promessa se não termina o processo. Mas eu digo uma coisa, ele está no controle, ele estava no controle, está nessa noite aqui. E o versículo 11 ele diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Dá glória, aleluia, porque ele está fazendo nesta noite. E que Deus te abençoe. E Deus abençoe esse ministério, essa programação, esse pastor Bruno, aleluia, Rafael, nessa noite por essa oportunidade, no nome de Jesus, e que Deus te abençoe.